Para quem está dando play agora no YouTube, seja no Spotify, queria falar um pouco sobre o que é que você acabou de clicar para dar uma olhadinha, para dar uma assistida. Nós somos os Game Changers aqui, um podcast feito pela Traction. E nesse podcast do Game Changers a gente tenta trazer para vocês aí alguns momentos de virada de chave de pessoas muito especiais. Vou dar uma explicada por que essas pessoas são especiais. Nós somos uma empresa, né, Dani? A gente chama de empresas de desajustados, né? Perfeito. Pessoas que estavam totalmente infelizes com o trabalho que fazia, com o dia a dia que vivia, faculdade, etc. Seja 10 anos de experiência de trabalho, seja na faculdade, éramos pessoas que estavam desajustadas. E a gente resolveu se reunir para trabalhar junto e criar uma baita de uma cultura que a gente está criando e recriando todo dia. Tá tentando, né? Tá tentando aprendendo criar e e recriar. errando. E esses desajustados seguem algumas pessoas muito especiais aí, que a gente leva em consideração a opinião pela autoridade que tem, pelo conteúdo que produz. E está sendo uma grande satisfação fazer esse podcast justamente porque a gente está chamando essa galera, né? Que a gente seguia e comentava, etc. E aqui no nosso segundo podcast a gente trouxe o Guilherme Guimarães, que é um cara aí que praticamente a empresa inteira segue, o cara que posta conteúdo sobre cultura organizacional, um cara que tem uma experiência de quase 10 anos aí falando sobre isso. E a gente trouxe aqui ele para um bate-papo para tentar puxar um pouquinho, vamos tentar puxar um pouco do pessoal, tentar puxar um pouco de consultoria para quem quiser. Pegar umas dicas pra gente. Aproveitar que a consultoria dele tá cara, então a gente vai puxar umas coisas de graça. Mas a gente quer falar um pouco, não só da sua experiência, tá, Guilherme? Mas também um pouco do que a Traction tá fazendo para entender sua opinião também como uma empresa que tá olhando para isso desde sempre. Legal. Tá? Porque eu acho que você é acostumado a chegar e fazer uma transição legal em cultura de pessoas ou empresas que estão ali buscando uma mudança cultural. A gente nasceu querendo fazer isso e o nosso motivo principal é fazer isso. Então a gente vai jogar um jabazinho aqui para Traction, tudo bem? Já tá na frente de boa parte das empresas no Brasil, viu, cara? Vocês já estão aí, talvez, num percentual, eu diria, de 3 a 5% das empresas no Brasil. Tá? 3 a 5%. Que se preocupa com isso, você disse. Se preocupam com isso. Que sabem o que é cultura organizacional e sabem a importância da cultura para o negócio e para o crescimento. Costumo falar que escala é resultado de culturas e times fortes. Não tem como escalar uma empresa sem cultura, sem gente boa. Né? Quando você fala gente boa, a gente estava conversando ali atrás e fiquei com algumas perguntas na cabeça aqui para a gente poder trocar ideia. E você fala gente boa. Cultura traz gente boa. Gente boa é escasso, né? Cultura traz gente certa, não gente boa. Tá, beleza. Gente certa é escasso? Porque gente Gente boa é... certa não é escasso, na minha visão. Gente boa, tecnicamente, é. E é caro. E as pequenas e médias empresas não conseguem pagar. Os melhores profissionais do mercado hoje estão na Apple, estão no Google, estão empreendendo. O lance não é eu ter as pessoas boas na minha empresa. O lance é eu ter as pessoas certas. E quem são as pessoas certas? E isso tem abundância. Tá? E quem são as pessoas certas? São as pessoas que se identificam com o nosso jeitão de ser. São as pessoas que se identificam com a nossa cultura. Saca? São as pessoas que se identificam com os nossos valores. Treinar a parte técnica é muito fácil. Se treina, se capacita, se desenvolve. O papel social de uma empresa é fazer com que o ser humano saia melhor do que quando ele entrou. Né? Mas vai tentar mudar o valor da pessoa do dia para a noite dentro da tua empresa para ver se você consegue. Vai tentar mudar a cultura da pessoa, o comportamento da pessoa. Então a parte técnica é fácil, se treina, se capacita. Mas mudar a cultura, mudar os valores, cara, é impossível. E sabe o que está acontecendo, Dani? Também, eu arrisco dizer que hoje 80% do nosso tempo a gente gasta corrigindo o comportamento das pessoas e não a técnica. Quando o comportamento não se corrige. Se eu trago a pessoa com a estrutura errada, com a base errada, com os valores errados, fica mais difícil de trabalhar aquela pessoa. A parte técnica se capacita, cara. Ele pega 1 mês, 2 meses de empresa, ele pega. Mas a parte comportamental e de valores não. Então, é um trabalho duro nas coisas erradas. E por que eu falo que tem gente abundantemente boa, certa, né, no mercado? Porque, cara, tem muitas pessoas que compartilham dos mesmos valores que a gente. Né? O problema é que as empresas não sabem o que é cultura e a importância disso. Está contratando pela técnica, está demitindo pelo comportamento. Pô, por que eu não contrato, então, pelo comportamento, pela aderência aos valores? Mas aí o processo de ir atrás dessa galera é um pouco diferente. Com certeza, com certeza. E na prática mesmo, você está falando de valores. Na prática, vamos dizer assim, não sei qual é o seu modus operandi, assim, mas normalmente a empresa vai ter
3 ou 4 valores, talvez, dos pilares de valores ali? Eu gosto de trabalhar 5, 5 mais ou valores. menos. Mas 3 tá ótimo, 4 tá ótimo. Menos que 5 também tá E ótimo. como você mede ou encaixa uma pessoa em 4 ou 5 valores? E aí a pessoa é muito boa, é uma pessoa que você gosta dentro da empresa, mas ela não tem alinhamento com o valor. Essa parte prática, ela não é tão simples, né? Assim, Porque assim, ó, 9 a cada 10 profissionais que são contratados pela competência técnica, que são contratados, na verdade, 9 são demitidos pela competência comportamental. Então eu contrato pelo currículo, demito pelo comportamento. Concorda? Concordo. Tá. Por que eu não contrato então pelo comportamento? Se 9 a cada 10 são demitidos pelo comportamento. Porque eu não tenho clareza de qual é a minha cultura. Pô, Guilherme, mas como é que a Primeiro gente ponto contrataria nisso com base em cultura e valores? É uma contratação, é um novo modelo de negócio completamente diferente do que 99% das empresas e dos RHs fazem hoje no Brasil e até no mundo, eu arriscaria dizer. Que é uma contratação olhando também valores. Tem 3 variáveis no momento que você vai contratar uma pessoa. Primeiro é a competência técnica, que é o currículo. Segundo, que muita gente está indo atrás hoje, né, com a competência comportamental, que é aquelas análises DISC, perfil DISC. Uma pessoa que é mais área comercial, precisa de uma pessoa mais dominante, mais influente, né? Teu D e teu D aí, e o I ali do ISC. Gosto muito desse assunto, tá? Mas, cara, existe um terceiro nível. 100% dos empresários das empresas dos RHs hoje olham competência técnica e currículo. Poucas olham competências comportamentais. E raras olham aderência aos valores, que é o nível mais profundo que existe de você conseguir atrair as pessoas certas que estejam aderentes com os teus valores. Então, Guilherme, como é que você faz isso? Respondendo a tua pergunta, né? É um modelo de entrevista completamente não convencional. Tudo 100% baseado no fit cultural. Legal. Então, por exemplo, lá na empresa, a gente tem 2 valores, eu gosto de falar esse exemplo, que eu acho que é legal, porque contextualiza bem e fecha bem esse tema. A gente contar histórias e falar exemplos, eu acho que é importante, né? A gente tem um valor de gratidão lá na empresa. E aí eu vou entrevistar uma pessoa e aí eu falo assim: Felipe, Léo, eu vou te dar 1 minuto aí, cara, para tu falar o máximo de coisas possíveis a que ou a quem você é grato. Não precisa me dizer o porquê. É uma pergunta completamente alinhada com o meu valor. Por isso que meu processo de entrevista ele é único, tá? Ninguém vai fazer igual. E aí Léo vai lá e me fala assim: pô, Guilherme, eu sou grato à minha mãe, ao meu pai, ao meu trabalho, a Deus e só. Agora olho no relógio, passou 55 segundos. Só passou 5 segundos, faltam 55 ainda. E aí o cara trava, brother. Sacou? E aí? Enquanto tem outros que eu falo, ele fala: pô, sou grato por acordar, pelo dom da vida, por ter uma cama, por ter um lençol legal, por levantar e saber que eu consigo andar, que eu tenho um trabalho, que eu tenho um chuveiro quente, que eu tenho uma toalha, que eu vou abrir a geladeira e vai ter comida. Sou também grato à minha mãe, ao meu pai, à minha família. Dá para entender o nível que um tem, que dá valor à gratidão, e o outro nível É dos que o outro detalhes tem. que tá dando, né? Os detalhes que tá dando. Dá para entender? Enquanto quem tá mais aderente e quem não tá, sacou? Aí eu tenho outro valor na empresa, que é o seguinte, que é o valor de mentalidade de crescimento. A gente usa um mantra que é... O que eu aprendi de novo hoje? A gente tem uma empresa de educação, pô. E aí eu pergunto pro cara: o que é que tu gosta de fazer quando tu não tá trabalhando? Se o cara não falar que gosta de estudar, de ler, de alguma coisa, sinal amarelo. E aí depois eu pergunto, se ele não falar isso, eu vou fazer uma outra pergunta para ele. Eu chego assim e falo: cara, quais foram os maiores investimentos que você fez em você nos últimos 6 meses? Você acredita que tem gente que chega para mim e fala assim: cara, não fiz investimento em mim não porque eu tô desempregado. Eu olho assim e falo: mas cara, será que só tem investimento se você tiver dinheiro? Será que não tem um podcast hoje para você assistir? Um Google, um YouTube? Será que não tem nada, cara, que você consiga... Então, dá para entender? Aí enquanto o outro fala, cara... Criou uma puta barreira já, né? Aí enquanto o outro fala: pô, eu gosto de estudar, eu me desenvolvi, eu faço curso de X, Y, Z. Olha o nível que um tem aderência ao valor ao outro nível. 3 perguntas que eu faço num processo de entrevista. Já consegui matar 2 dos meus valores. Aí eu vou olhar, achar boas perguntas que eu consiga identificar aderência ou não aos meus valores em relação às outras, entendeu? E aí depois você faz a tua conclusão. Se não for você fazendo a entrevista, como você fez a entrevista que puxou as pessoas que estão trabalhando com você,
Você tem a certeza de que as pessoas estão fazendo isso com esse mesmo grau, É o mesmo padrão. É o mesmo padrão. com esse mesmo grau cultural, Assim, né? vamos lá. Esse é a minha primeira etapa, tá? A gente tem uma metodologia hoje de contratação lá na empresa, que a primeira etapa é a etapa do fit cultural. Eu não olho nem currículo, eu não gasto nem tempo. Tem gente que Tá. está recebendo 60 currículos, cara, e está analisando currículo por currículo, ele perde 30 horas para fazer aquilo e ele não consegue achar a pessoa certa. Cara, então, eu tô curioso nesse ponto, porque isso que você tá falando aqui da entrevista é um processo de filtragem ali, né? De filtro. Mas como que você encontra essas pessoas em primeiro lugar? Tá, vamos lá. Já que você não olha pelo lado do currículo, como que a gente faz? Porque eu acho curioso que, assim, lá na Traction, o que acaba acontecendo? São pessoas que têm habilidades diversas, em outros lugares completamente diferentes do que a gente faz lá, que acabam sendo puxadas, acabam se atraindo pela nossa cultura, acabam entrando e acabam se encaixando de alguma forma. Perfeito. Mas se a gente... acontece de maneira muito orgânica lá com a gente, né? Isso que eu fico curioso. Tipo, intencionalmente, como que você faz isso E acontecer? vou implementar... Parece que é orgânica, mas não é. Tá? Você acha que é orgânica, mas não é. Tá? Porque, na verdade, tu tá comunicando nas tuas redes sociais. Tu não tem que vender produto e serviço, tu tem que vender tua cultura. Tu não tem que vender uma vaga, tu tem que vender a tua cultura, o teu sonho. E as pessoas se conectam em relação a isso. Por que tá cada vez mais difícil achar gente boa ou gente certa? Porque a gente tá saindo como se fosse sair para caçar borboleta, né? Vai tentar sair nessa mata aqui para tentar caçar uma borboleta para tu ver se tu consegue. É difícil, cara. Assim como é difícil achar gente boa. Qual que é a grande sacada que a gente tem que fazer? É criar um jardim para que essas borboletas elas venham. Venham até a gente. O que é que eu tô querendo dizer com isso? É criar um lugar legal, uma cultura legal, uma empresa sexy, para eu conseguir atrair gente boa e atrair as borboletas que eu preciso. Vai ter um monte de borboleta aí que é muito boa, mas que não está aderente. Então, ela vai para outro jardim. E tá tudo bem, tá tudo lindo. Entendeu, Rafa? É isso que eu quero. Eu quero criar o meu jardim, da clareza do que é o meu jardim, em termos de valores, de propósito, qual é o impacto que a gente gera positivo no mundo, a ponto de atrair somente as pessoas certas. E é muito curioso isso, porque parece mágica, porque só vem as pessoas certas. Uma cultura forte, ela tem o poder de atrair as pessoas certas, e uma cultura forte, ela tem o poder de... Ela é um sistema que ela protege as pessoas erradas e os comportamentos errados. Então, gente errada nem entra, nem aplica. Quando ele começa a ver, quando ele começa a ver com a minha cultura, quando ele começa a ver as etapas, quando ele começa a ler a vaga que eu estou vendendo na minha cultura, ele vai dizer, ih, cara, isso aqui não é para mim não. Ele nem aplica. Então eu não perco nem esse tempo com ele. Entendeu? Mas eu vou colocar duas armadilhas com a nossa experiência que a gente teve aí. Uma das nossas culturas é experiência boa com o trabalho. Então nós somos provocadores sempre de entender se o dia a dia que a gente está vivendo é aquilo que a gente deveria viver. Então é um ato meio filosófico, né? O que a gente está fazendo é realmente o que a gente deveria estar fazendo, etc. E aí a gente acabou atraindo pessoas assim, que estão sempre fazendo esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que tem um quê de paciência, viu, Guilherme? Porque a gente provocou isso muito nas redes sociais. E nossos clientes não estão muito aí para isso. Eu tô compartilhando. Não estão muito aí para isso. Será? E a gente... Será? Aí que eu vou chegando. Porque se você não tem a paciência, você não vai descobrir esse será que você já meio que sabe a resposta. Mas exige paciência, porque você está fazendo alguma coisa ali que não tem retorno financeiro. Financeiro sendo um pilar importantíssimo. Você não consegue mensurar num curto prazo. Exatamente. Tá? Mas Acho que assim, você resumiu bem. Às vezes o teu cliente ou o teu lead, ele vai se aproximar de você, nem ele sabe por quê, de forma inconsciente, porque você transmite isso muito forte, os valores que ele acredita, o propósito, a missão da tua empresa, ele acredita, ele se conecta. Quando você se conecta com algum cliente, com algum lead, nesse patamar, você se conecta no patamar mais profundo possível, que é o patamar emocional. A gente não tem que vender produto e serviço, cara. Tem que vender cultura. Ninguém quer contratar você porque quer aumentar faturamento. É isso. Né? Você ele acha... quer ter mais liberdade. Não, mas além disso, ele quer trabalhar com pessoas que ele se identifica também. Passar Porque o tempo trabalho é dele. mais gostoso. Quer fazer parte de uma Cara, coisa ali, quanto é que né? custa você ter um cliente ruim que não tem aderência com os teus valores? Nossa. Dinheiro nenhum no mundo paga. Nossa. A dor de cabeça que esse cara vai te dar, entendeu? Então, vocês acham que isso não traz diferença, mas às vezes você tem uma proposta até mais cara na mesa
a tua proposta como empresa é até mais cara na mesa e o cliente lá do outro lado vai dizer, cara, eu quero escolher a empresa com propósito lá de Guilherme. Por quê? Cara, não sei. Mas é mais caro, mas eu Me identifiquei mais. com você. E ele não sabe É o por feeling, quê, né? cara. É Ele o se feeling. conectou no É. nível mais profundo possível, que é o nível emocional. Uma vez eu escutei um papo do Davi Vélez, lá o fundador da Nubank. Ele fala assim, cara, não venda cultura, não venda produto e serviço, venda cultura. Quando você vende cultura, você vai se conectar nesse nível mais emocional, nesse nível mais profundo que teus clientes ou que teus talentos eles tenham. E aí depois que ele se conecta, cara, aí já era. E é um Aí jogo tu que pode- pouca gente tá jogando, né? Porque é muito comum a gente ouvir de clientes nossos falar assim, pô, tentaram encaixar a gente num pacote aqui, tentaram vender rápido, tentaram pressionar pra vender. É um jogo que pouca gente tá jogando, É essa isso aí. conexão emocional, Então, né? por que as empresas, o que as maiores e mais sexy empresas do mundo fazem? Por que elas são as maiores e mais sexy? Porque elas estão olhando e investindo no que poucos olham e no que poucos investem. Tá todo mundo, eu arrisco dizer que todo mundo que abre a empresa hoje, ele abre a empresa sabendo 100% de certeza que ele quer crescer. Tô certo ou tô errado? Perfeito. Beleza. Poucos sabem onde querem chegar, ou seja, visão clara de futuro. E pouquíssimos sabem como eles vão vencer nesse jogo que eles querem vencer. Então, 99% das pequenas e médias empresas que fazem elas continuarem sendo pequenas e andarem de lado a vida inteira é porque elas estão pensando só em uma única coisa, crescimento, faturamento, lucro, caixa. Isso é a ponta da pirâmide, né? É o telhado. É olhar o telhado porque o meu cliente vê meu telhado. Meu telhado tem que estar bonito, né? Para eu atrair os meus melhores clientes que vão me pagar e que vão fazer minha empresa crescer. Mas faturamento, caixa, crescimento, escala é resultado, né? É fim, não é meio. O teu retorno financeiro é consequência do teu cliente ou do teu mercado satisfeito. Concorda? Tem como eu colocar... Acabei de criar minha empresa. Coloquei meu primeiro valor, dinheiro, faturamento, por exemplo. Cara, tu vai criar uma cultura intrínseco. mercenária. Então, tu vai atrair um monte de mercenário pro teu negócio. Entendeu? Então, assim, só para fechar o gancho ali pra gente Completo voltar, mas assim, raciocínio. retorno financeiro é consequência do teu cliente ou do teu mercado satisfeito com teus produtos e serviços. Concorda? Cliente e mercado é consequência dos teus processos internos rodando perfeitamente. Concorda? Processos internos rodando perfeitamente, meu cliente vai estar satisfeito, eu vou ter retorno financeiro. Quem é que faz os processos? As pessoas. As pessoas. Adianta eu ter os melhores processos do mundo com as pessoas erradas? Quem faz para os meus processos rodarem perfeitamente, eu preciso das pessoas certas. Tu iria para uma guerra se tu soubesse, Dani, que o teu time, ele era amador, era júnior, nunca pegou numa arma, num fuzil? Tu iria correndo risco de morte? Cara, dependendo da rapaziada, eu iria. Beleza. Um pouco suicida essa sua resposta. Mas tudo bem. Mas a chance de Surpreendeu. você morrer é grande. É grande. Entendeu? É 100%. Mas assim, então assim, às vezes eu não preciso nem ter a melhor estratégia do mundo, nem ter os melhores processos do mundo. E na minha visão, uma cultura forte exige menos regras, exige menos processos. Por quê? Porque as pessoas tendem a tomar decisões alinhadas porque têm valores alinhados. Confia que o outro Confia vai tomar. que o outro vai tomar. Então, às vezes eu não preciso ter os melhores processos nem a melhor estratégia. Mas se eu tiver as pessoas certas, cara, eu vou sempre explodir a O concorrência. pessoal de processo agora tá demonizando o Guilherme. Mas assim, processo é importante? É. Mas olha que curioso, Rafa. Processo é importante? É. Mas processo é importante para nivelar a parte técnica. Sendo que 80% do tempo da gente não é corrigindo técnica, é corrigindo comportamento. E processo não corrige comportamento. Cada vez mais, né? E processo não corrige comportamento, processo alinha a parte técnica. Comportamento é corrigido pela cultura, entende? Então vamos lá. Retorno financeiro é consequência de cliente e mercado satisfeito, que é consequência dos meus processos internos rodando perfeitamente. O processo interno é feito pelas pessoas, por pessoas. E as pessoas certas é atraída por quem? Pela minha cultura. Então a cultura é a base, cara, para eu conseguir escalar um negócio. Uma cultura clara e forte vai atrair as pessoas certas. As pessoas certas vão fazer os processos rodarem perfeitamente. Os processos rodando perfeitamente vão deixar os clientes satisfeitos. Os clientes satisfeitos vão trazer o retorno financeiro que eu preciso. E Yogi, a gente está falando dessa parte aí de como atrair pessoas que culturalmente fazem sentido e tudo mais. Beleza, atrair essa galera.
Agora, qual que é o processo, então, agora de desenvolvimento, do desenvolvimento contínuo ali? Porque, pô, você atrai gente, tem pessoas de diferentes níveis de maturidade e tudo mais. Às vezes você percebe alguma coisa em alguém mais júnior ali, você fala, pô, aqui tem alguma coisa, você vê que faz sentido puxar a pessoa pra dentro. Mas como que é aquele desenvolvimento contínuo ali? E o tempo todo, enfim, na sua fala que eu tô percebendo, você tá jogando uma responsabilidade pra liderança desde o começo, né? Total. Quem trouxe as pessoas, Não existe uma cultura forte com a liderança fraca. Cultura forte é uma liderança forte. Né? Então, qual o papel social de uma empresa? É fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram. Qual é o papel do líder? É desenvolver as pessoas, pô. O líder, ele é o técnico. Vamos pensar num time de futebol. O líder, o treinador, ele entra em campo para fazer o gol? Ele entra em campo para defender? Ele não entra, cara. No momento que eu, como líder, eu entro em campo para fazer o trabalho que meu time deveria fazer, eu estou deixando de fazer um papel de técnico, de olhar o jogo de cima, de escalar melhor as pessoas, de substituir, de treinar, de dizer, ó, cara, Dani, segunda-feira no treino você precisa trabalhar mais a tua preparação física. Rafa, terça-feira no treino você precisa treinar mais finalização, porque você errou muito ali. Técnica, aí é técnica. E aí você está respondendo um pouco o que o Dani perguntou, né? Exatamente. E aí, como fazer isso, E aí, né? assim, atrair as pessoas certas é só o primeiro passo, é 50%. Agora, como é que eu consigo manter a chama acesa, manter o engajamento alto e reter essa pessoa num mundo tão instável, num mundo tão... Cheio de oportunidade, né? Cheio de oportunidades. Mudança. Então, aí é onde entra o jogo. Aí vamos lá, respondendo a tua pergunta. A minha cultura, vou responder com a minha história. Ótimo. Eu não contrato pessoas que não têm a mentalidade de crescimento, que é o meu valor. O que é que significa isso? É o valor de melhoria contínua. Então, eu nunca vou precisar ficar cobrando e empurrando ninguém para se desenvolver. Por quê? Porque é um valor do cara. Se a pessoa tá ali, já é porque ela já tem isso. Ela gosta, cara. Eu não preciso ficar... Entende por que liderança não é um torneio de simpatia? Liderança não é motivação, não é satisfação? Se eu tenho pessoas que estão aderentes com o que eu valorizo, eu não preciso ficar empurrando ninguém para se desenvolver, porque é valor dele, vai queimar nele se ele não se desenvolver, Tem cara. uma frase do Steve Jobs bem famosa que é: se fosse para deixar as pessoas felizes, eu vendia sorvete. Né? Quer agradar todo mundo? Vai distribuir sorvete, cara. Entendeu? Então esse é o jogo, entendeu? Aí eu vou trazer a minha cultura. Quando você me perguntou sobre desenvolvimento, a minha cultura é de desenvolvimento. Então eu não preciso ficar... Óbvio, eu tenho que ter rituais que fortaleçam essa minha cultura de desenvolvimento? Tenho. Ou seja, na minha empresa eu tenho rituais que fortalecem o meu valor de mentalidade de crescimento. Seja uma reunião de one-on-one, um processo de desenvolvimento, seja uma reunião de resultado, estou desenvolvendo, seja um método Kumbuka que a gente tem, seja com treinamentos, workshops, tudo isso são rituais que reforçam o meu valor de mentalidade de crescimento. Entende? Concretiza, né? Que concretiza, que solidifica, que cria raízes mais fortes, que fazem com que fortaleça e que o meu time ele valoriza isso. Agora, se eu boto uma pessoa para dentro que não tem esse valor, cara, aí esquece. E você percebe no meio do caminho se você errou? A hora que você começa a perceber que essa pessoa não valoriza isso. É rápido. É o motivo de você demitir. Desligar. É o único motivo de eu desligar a pessoa. Você fez isso no último ano da sua carreira? Fiz e eu falo assim, não existe uma fórmula mágica para contratação. Se eu tivesse, eu estava trilionário, talvez eu não estaria nem aqui conversando com você. Estaria muito caro. Não estaria nem aqui. Mas assim, o método de contratação baseado em valores, em cultura, ele reduz muito os erros. Mas ele não elimina os erros. Então ainda tem erros, mas você consegue encontrar de maneira muito, muito rápida, porque fica latente na pessoa. Se ela não tem um valor de mentalidade de crescimento, é latente na pessoa, cara. Eu abro o meu Instagram hoje aqui. Ela vai ficar incomodada, né? Eu abro meu Instagram hoje aqui, vou ver os stories do meu time. Tá um cara treinando, tá o outro lendo, tá um cara postando lendo. Aí tem uma pessoa que nunca posta lendo. Quem é funcionário do Guilherme, presta atenção que ele posta tá dando uma dica aqui. Sério. Então, fica claro, fica evidente. Assim, ó, quando a gente tem clareza, metade dos problemas está resolvido. Sem dúvidas. Por que a gente, como líder empresário, ou por que a gente brasileiro é tão procrastinador de decisão? Porque falta
critérios de tomada de decisão. Falta clareza no processo de tomada de decisão. Não vamos falar que é fácil, né? Você ter esses pilares muito bem desenvolvidos, se conhecer ou montar uma empresa que tem esses pilares muito bem desenvolvidos. E na maioria das vezes é falta de clareza dos teus valores. Autoconhecimento. Porque se tu tem clareza dos teus valores, tem clareza da cultura da tua empresa, dos valores da tua empresa, você só tem que honrar o código, cara. Se o cara tá dizendo... É como se fosse uma lei debaixo do braço. A cultura, ela é a Constituição. Não tem lá no Código Penal que artigo 3, que roubar, matar é crime e a pessoa vai presa. Não tem? A mesma coisa vai ter na minha cultura. Cara, não se desenvolver, não ter tempo para estudar, é inegociável pra gente. E eu não negocio, não sou eu que estou dizendo. Então, o legal da cultura é que ela tira até a pessoalidade. Não sou eu contra a Dani, não sou eu como dono da empresa contra a Rafa, que é meu funcionário. Não, é isso aqui, cara. É uma coisa que é maior do que eu. Ali, né? Como líder dessa organização, eu só preciso honrar o código e eu sou o principal guardião da cultura dessa empresa. E eu também divido a responsabilidade com todos eles. Por quê? Porque todos eles também têm aderência a essa cultura e todos eles vão fortalecer. E Gui, lugares que tem ali uma cultura de fora bacana, tem um discurso legal, todo mundo fala, pô, rock legal, tem um espaço legal ali na empresa, a estrutura bacana e tal. Aí quando chega lá, puta ambiente tóxico, as pessoas são uma bosta. Trabalhar até meia-noite e meia sem... Cara, isso aí tá acontecendo mais do que o normal, né? Na verdade, a gente prega uma coisa, mas na prática é outra. É meio que isso. Eu prego inovação, mas eu puno erro. É incoerente. Eu digo que minha cultura é de inovação e as pessoas não podem errar. Não existe, cara. Eu prego que minha cultura é de colaboração e eu tenho um monte de líder e funcionário egoísta. Isso acontece por quê? Pensando assim na construção da cultura. Isso aí vamos fazer aqui, tô abrindo uma empresa, quero fazer um plano de cultura aqui, vou ticar umas caixinhas ali, colocar aqui o meu valor é isso, aquilo, e beleza. Cria um documento e é isso. É curioso, porque assim, eu arrisco dizer que em algum momento, quando a gente foi empreender, alguém disse pra gente, eu não vou dizer nomes aqui, mas alguém disse pra gente que tinha que ter missão, visão e valores. Né? Boas práticas de abertura de empresa, plano de negócio e tudo mais, tem que ter missão, visão e valores. Mas missão, visão e valores, Dani, em 95% das empresas hoje, é uma plaquinha bonita impressa na parede, Perfeito. Só para inglês ver. Ninguém toma decisão baseada naquilo. Ninguém demite, contrata, promove, cria projeto, cria novo produto baseado naquilo. Então... Porque a liderança, começando, não dá importância para isso. E aí eu pergunto pro líder, pergunto pro dono da empresa, ele não sabe. Então assim, cara, se o cara não sabe, imagina, ele não deu importância, ele não sabe a importância. Por isso que eu falei que vocês são privilegiados, vocês estão entre os 3% a 5% das empresas que sabem o que é e trabalham isso intencionalmente, porque só são 3 a 5% das empresas hoje no Brasil que sabem o que é cultura e sabem a importância que isso tem. Né? Sacou? Então, quando tu falou sobre um puto ambiente legal, cara, eu já tive experiências assim. Não é o ambiente, ele é só um dos artefatos, mas se você constrói um ambiente que está desalinhado com a tua cultura, com os teus valores, com o teu jeitão de ser, não adianta. Eu já entrei dentro de empresa que tinha puff, videogame, ping-pong, sinuca, tinha um golden como um cachorro lá de como se fosse o mascote do negócio. Era um puta de um ambiente legal, uma estrutura incrível. A estrutura, né? Aí pesquisa de clima, 50% de 0 a 100. Oi? Então, assim, não quer dizer nada a estrutura. O como está muito bem feito, porque ele não existe, não quer dizer né? nada. Eu gosto bastante de gamificação, acho que tem a ver com cultura, né? É um tema que eu estou estudando e estou fazendo bastante conteúdo sobre isso. E na Traction, por exemplo, a gente criou toda uma estrutura de gamificação. Então, você entra lá, tem sua XP, tem sua medalha, tem tudo aquele esquema. Só que um elemento básico da gamificação, que não pode deixar de existir, é que o jogo tem que ser divertido de alguma forma. As pessoas têm que querer jogar, têm que querer ter a intenção de jogar. E aí você pode preparar o que você quiser. Ferramenta, plataforma, você pode divulgar o porquê que as pessoas jogam aquele jogo, é o chamariz para aquilo ter energia, entendeu? E o porquê que elas vão jogar aquele jogo é porque existe uma conexão emocional e um comprometimento emocional e elas se identificam com aquela cultura, independente da estratégia que você cria. Por isso que não são as pessoas boas, são as pessoas certas. Você não tem que ter as melhores pessoas, você tem que ter as pessoas certas.
Se tu tem as pessoas erradas, cara, qualquer coisa que tu criar para essa gamificação vai dar errado. Quanto mais processo tu cria estratégia, mais as pessoas vão gastar energia para burlar essas estratégias e nada vai funcionar. Tem uma frase que o Peter Drucker fala que é emblemática, que é: a cultura come a estratégia, os processos, a ideia, as iniciativas no café da manhã. Então, se você tem as pessoas com a cultura errada, nada disso vai funcionar. Por que na tua empresa funciona? Porque provavelmente tu tem as pessoas certas. Elas se identificam com esses valores, com esse jeitão de ser. Então, para elas é natural, é a essência, eu não estou inventando nada. O problema é que nessas empresas a gente cria uma missão, visão e valores, é só um negócio bonitinho, que a gente acha bonito ter porque é bonito para o cliente, sendo que não é a nossa essência, não é o que a gente transborda aqui por dentro. A cultura, cara, é o dono, é a essência do dono. Os valores da empresa são sempre os valores do dono que é transbordado para a empresa. A empresa é meio, a vida da gente que é fim. E é incrível como a gente, independente da idade, tá, geracional, se conecta com esse tipo de coisa, né? Você quer ver um monte de cara de 40, 50 anos feliz, joga uma bola lá no meio, 6 contra 6, eles brigam, eles perdem a amizade, um chuta a bola no outro e se diverte, dá risada. Porque existe um propósito muito claro ali dentro daquele jogo. E aí quando você vai pra empresa, a chance de você perder essa parte, pô, jogar bola é legal. Empresa, a gente aprendeu que empresa é sério, é coisa, né, desde pequenininha é coisa de adulto, né, aquela coisa muito mais séria. E aí você vai falar pro empresário hoje que ele precisa colocar os valores dele, e um dos valores é gratidão, e ele vai falar... Não existe uma barreira hippie, né? inicial. A gente tá falando aqui 3 pessoas que dão valor a isso, né? Mas 95%, seu discurso é 95%. Por que você acha que isso ainda é um tabu? É uma maturidade geracional, uma maturidade de... É cultural, cara. A gente vive num país que cultural país, você tá falando. Cultural país. A gente vive no Brasil uma completa anomia. Sabe o que é anomia? Anomia é o seguinte, é uma completa ausência de valores. Então, a gente não confia num padre, num pastor, no presidente, nas maiores autoridades do país, num juiz, num professor, num diretor, no nosso líder, no dono da empresa que eu trabalho. A gente não confia mais em ninguém, cara. Então, é uma completa ausência de valores. O brasileiro tá anômico. Ah, mas o problema do Brasil é educação. Cara, não é educação, porque a escola... ela só alfabetiza. Uma ferramenta, né? Quem educa são os pais, e os pais estão mal educados. Saca? Não tem valores, cara. E aí, acha que pode ser qualquer coisa. Pode dar o jeitinho brasileiro. E aí... Falta referência, você tá falando? Ele vai na escola, não tem. Ele vai na família dele, não tem. E aí ele acha que na empresa tem que ser assim também. Na verdade, não é. Então, assim, eu acho que é cultural o problema, falta clareza também é outro problema, é um ponto cego, as pessoas não conseguem enxergar, não estão no nível de maturidade de entender o que é cultura e a importância disso, porque está focando só no telhado, está focando só no retorno financeiro, e retorno financeiro é consequência. Né? Por que as empresas maiores e mais sexy do mundo, por que elas investem no que poucos investem? Porque as outras não conseguem enxergar. Tá? Visão, né? Então, assim, é igual a... Vamos fazer uma analogia da construção de um prédio. Qual é a primeira coisa que eu preciso colocar para construir um prédio? A base ali, né? A base, a fundação, né? Fundação. Depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação? Não. Né? Mas é ela que está sustentando tudo. Ela que sustenta tudo, saca? Mas eu vejo a fundação? Não. Essa fundação chama-se cultura organizacional. Eu vejo fundação dentro da minha empresa? Eu só sinto. Eu consigo mensurar resultados, eu consigo ter resultados mensuráveis da minha cultura? Também não consigo. É intangível, sabe? Então é igual a um político dizer que vai investir em educação. Cara, educação, o resultado só vai vir daqui a 20 anos no Brasil. Então vai passar, ele vai trabalhar para poder o outro colher o fruto lá no final? Ele não vai, e aí ele não olha. Então, uma cultura de querer resultado a curto prazo também, né? Que é bem nacional, né? A gente quer o imediato. Pois é, então assim, a cultura, ela é base, ela é a fundação para eu construir um negócio sólido. Quanto mais sólido for minha fundação, mais alto pode ser o meu prédio, mais alto pode ser a minha empresa, maior pode ser a minha empresa. Eu consigo construir uma empresa sem cultura? Consigo. Tem empresas que crescem sem cultura? Tem, mas eu prefiro trabalhar com pessoas que eu gosto, que se identificam comigo, com o meu jeitão de ser.
né? Então, É aquilo também, o que você espera da vida, né? O que você quer da vida, né? E aí, assim, eu consigo construir um prédio sem a fundação? Também consigo. Consigo fazer um barraco, um andar, 2 andares, uma laje, 2 lajes com alvenaria. Agora, à medida que esse prédio começa a crescer, cara, começa a passar de 30 funcionários, o prédio vai ficar assim, ó, cara, sem a fundação, instável a ponto de vir a ruína. E é exatamente nesse momento que as empresas quebram. As empresas que mais quebram no mundo são empresas que estão no momento de crescimento rápido. Não é quando as empresas estão desacelerando. E aí ela cresce muito rápido, a cultura é diluída no crescimento, aí entra um monte de gente desalinhada, sem clareza, começa a tomar decisões erradas, falta de clareza. Cada um está seguindo uma direção única, cada um está tomando decisão baseada nos seus valores, e os nossos valores é o nosso software de tomada de decisão. A gente toma decisão inconscientemente baseado neles. E aí o negócio desanda, cara. Aí vira o caos, né? Ô Gui, eu quero que a gente entre um pouquinho, quero que você passe pra gente um pouquinho, pro pessoal que tá ouvindo, quais que são alguns sinais, ou como que a pessoa consegue ali, uma pessoa que tá nessa aí, cara, não tem a mínima ideia que cultura é uma coisa importante, e o ambiente de trabalho, alguma coisa tá estranha acontecendo ali na empresa. Tá. O que ele precisa começar a prestar atenção? Mas antes disso, quero te perguntar uma outra coisa que eu tô super curioso. A gente produziu um vídeo recentemente, tá no nosso canal do YouTube, que é um artigo do Harvard Business Review falando sobre a diferença de uma pesquisa quantitativa e qualitativa quando você vai tentar identificar, fazer um diagnóstico ali de alguma coisa errada acontecendo, né? A gente tem, só para contextualizar, é uma situação onde as empresas elas chegam num momento onde elas não conseguem passar daquilo, ou tá tendo muita pesquisa no produto, mas que eles não tá conseguindo passar ali, chegou num teto. E aí, a partir de um outro tipo de olhar, é um olhar um pouco mais antropológico, você consegue ter alguns entendimentos diferentes. Então, eu tô muito curioso para saber, como que você faz? Porque, você vai fazer um diagnóstico ali. Imagino que não é levantamento de números, né? Que você vai fazer. Quando tu fala em relação a criar uma nova cultura, é isso? Identificar o que tem. Você chegou numa empresa e falou, quero mudar aqui, a gente precisa criar uma cultura nova, alguma coisa assim. Termômetro de humor, por exemplo, exatamente, que é uma ferramenta. Você conversa com a galera. E qual é o nível de confiança dessas pesquisas, né? Porque as pessoas podem ter medo e responder uma coisa diferente, né? Assim, ó, a cultura não tem que ser adaptada à empresa. O dono da empresa, a cultura é uma das únicas coisas que é indelegável para o dono da empresa. O dono da empresa não tem que ficar se adaptando à cultura da empresa. A empresa que tem que se adaptar à cultura dos donos e dos sócios. Então, o primeiro sinal é o dono estar infeliz com a empresa que ele está construindo. É o dono não ter mais orgulho, é o dono não ter mais tesão. É o primeiro sinal. Eu tive um cliente que ele fez, Guilherme, cara, eu estou milionário, mas eu estou triste com a empresa que eu estou construindo. Estou sem tesão de vir para esse negócio. Então, o primeiro sinal é quando a gente, como dono da empresa, a gente tem os nossos sonhos, a visão, os valores. A cultura não pode ser construída. Isso é um mito, tá? Eu estou quebrando talvez uma crença aqui, falando uma coisa não tradicional. A cultura não é construída através das pessoas que trabalham na empresa. Porque as pessoas estão hoje e não estão amanhã. E aí? E se as pessoas que construíram aquele negócio construíram uma cultura que é diferente da do dono? Como é que o dono, como principal guardião e como principal líder, como é que ele vai liderar pelo exemplo se todas as atitudes e comportamentos dele são completamente diferentes com aquela cultura e com aqueles valores? Eu enfraqueço minha cultura. Então, sinais de que a empresa está com problemas culturais: engajamento baixo, rotatividade alta, produtividade baixa, tu tá perdendo talento pro teu concorrente, tu troca o teu time várias vezes e continua na mesma, saca? A empresa depende de você para tudo, tu tá o tempo todo corrigindo o comportamento das pessoas. E olha que negócio louco, esses são apenas problemas, mas não são teus problemas reais. Eles são sintomas de um problema ainda mais profundo. Falta de uma base forte, falta de cultura clara, falta de visão, falta de direção. Quanto mais as empresas crescem hoje, mais falta de clareza tem. Quanto mais as empresas crescem hoje, mais falta braço, mais o gasto de energia é maior, porque o time não está 100% engajado. Isso é um sintoma, um sinal de que
a cultura ela tá se diluindo com esse crescimento. Mas levando para o nível do exemplo que você deu, da pessoa que falou, pô, eu tô milionário e não tô contente com a empresa que eu tô criando. Aham. Mas e aí, se ele não tiver contente por alinhamento de valores do que tá É acontecendo, exatamente isso. ele vai acabar com a empresa ou ele vai... Não, eu vou contar o caso, eu vou contar o caso. E aí ele fez, Guilherme, eu tô infeliz, cara. Tô sem tesão. Olha aqui, é sexta-feira, olha aqui minha empresa. Ele trabalha, eu tenho empresa do mercado financeiro e são 50 assessores de investimento que ele tinha. E, cara, não tinha ninguém na empresa. E aí ele disse, cara, eu pago um negócio aqui no meio da Faria Lima, aqui, um negócio milionário e não tem ninguém. E aí eu disse, não, beleza, vou te ajudar, vamos lá. A gente fez um trabalho. Depois desse trabalho, curiosamente, aí esse foi um caso muito, muito extremo, mas ele tinha 50 pessoas, eu nunca vi um negócio desse. Mas ele demitiu 49, só ficou uma. Nossa. E aí, 4 meses depois, ele sumiu. Eu não soube, só soube 4 meses depois, ele sumiu. E aí, quando ele voltou, ele fez, Guilherme, passei um caos aqui, porque eu demiti todo mundo, mas eu consegui recontratar e minha empresa, 4 meses depois, está faturando 50% a mais. E olha isso aqui, era a mesma sexta-feira, ele virou a sala, tava a empresa cheia. Eu disse, e aí? Cara, tô com o maior tesão do mundo. Ele não tinha tesão de estar com as pessoas, ele não tinha tesão de treinar as pessoas. Por quê? Porque são pessoas que não tinham aderência com o que ele se identifica com os valores dele. Então, o crescimento dele foi diluindo a cultura a ponto dele estar infeliz com a cultura que ele estava construindo e com a empresa que ele estava construindo. E aí é o momento da gente reavaliar. É mais difícil? Dói mais? Dói. É igual construir um prédio. Depois que o prédio está alto, aí tu vai dizer assim, Dani, cara, a gente precisa fazer uma manutenção na fundação. E aí? É mais difícil e mais caro, não é? Uhum. Mas o prédio está lá em cima, mas tem que mexer na fundação. É problema, não é? É diferente dizer, vamos mexer no acabamento, na pastilha aqui, na portaria, né? No jardim, aí é mais fácil. Então, volta para aquele lance. A cultura cresceu, ele teve uma liderança fraca, ele não tinha cultura inicialmente, ele não tinha clareza da cultura dele, então a cultura ela foi se enraizando pelos piores comportamentos que ele foi tolerando. A cultura criou aquela raiz a ponto dele estar infeliz com o negócio. Ele passivo tornou uma cultura Ele passiva. Exatamente. Mas ele sumiu porque ele estava contratando pessoas ou ele estava tentando se encontrar? Ele sumiu porque estava contratando pessoas e estava fazendo um papel de 50, ele com mais os 4 sócios deles. Fazendo um papel de que 50 faziam. E o cara sumiu, brother. O cara entrou numa caverna ali com um computador. Mas aí ele disse, pô, Guilherme, agora a gente entendeu, tá claro. Quando eu vejo, eu não consigo mais desver. Né? Quando eu tenho clareza, metade dos meus problemas está resolvido, eu só tenho que ter agora coragem para tomar decisão difícil. Mais uma vez, liderança, não existe uma cultura forte com liderança fraca. Ele teve que tomar decisões difíceis, inclusive de desligar o time inteiro, que foi o caso mais e no meio disso, radical amigos, que eu já pessoas, vi. Às vezes queridas dele ali, no meio de tudo isso, deve ter um monte de vidas, né? E o cara... Mas, ô Gui, você deu o exemplo de uma pessoa que, porra, tava sem tesão ali pelo que ela tava fazendo, mas e a pessoa que nem essa ideia ela tem? A pessoa que ela, vou jogar um termo aqui, a saúde cultural dela ali de vida já não é uma coisa bacana. Como que você traz? Mas fala daí isso, é um funcionário? Não, o próprio dono da empresa. A responsa aqui tá no líder, né? Pelo que eu entendi. Eu tô falando da liderança. Então, Com assim, certeza. pô, minha empresa tá estranha. Só que, ao mesmo tempo, eu não tô entendendo o quê. Eu não manjo muito essa parte cultural. E eu sou uma pessoa que não tenho, talvez, uma sensibilidade ou uma maturidade de reflexão própria comigo mesmo, autoconhecimento, para entender que, porra, eu tô triste porque na minha empresa a galera é muito... É carnificina o negócio, entendeu? Só que eu sou carnificina. E aí? Tem um negócio que fala assim que a empresa é reflexo do dono. Perfeito. A cultura é reflexo do dono também. O líder não é o principal guardião do negócio? Com certeza. Então, o líder sem energia vai ter uma empresa sem energia. Um líder grosso, egoísta, vai ter uma empresa grossa e egoísta. Então, não tem mistério. Mas qual que é o trabalho que você faz com essa pessoa, cara? Porque eu imagino que, assim, é um trabalho, além de você tentar estruturar uma cultura,
Imagino eu que deva ter, pô, você entende que alguns conceitos são mais importantes do que outros para uma cultura saudável. Que, esse caminho aqui conduz um pouco mais. Não sei se eu tô entendendo, mas às vezes você precisa ser psicólogo da pessoa. É isso, esse que é o ponto Cara, que eu tô querendo não, chegar. na verdade não. O que a gente precisa é só resgatar a essência daquela pessoa. Tá. Não existe cultura certa e errada. Existe a cultura que o dono acredita e os valores deles. Então, se o dono é um dono que é um cenário que é workaholic, que é foco em resultado, faca na caveira, se não bater meta tá demitido, tá tudo bem. É isso que a gente tem que resgatar, é isso que a gente vai vender. E tem um monte de gente no mundo inteiro querendo trabalhar em empresas com a cultura assim. Sim. Tem um monte de gente que tem o maior tesão do mundo e valoriza muito isso e tá tudo bem. Agora, isso tem que estar claro. Quando a regra do jogo tá clara, Tá, eu perfeito. atraio pessoas que compartilham do mesmo jeitão de ser do que o meu e vou repelir as pessoas que não compartilham do mesmo jeitão de ser que o meu. Então não tem nada errado, cara, no jogo. Entendeu? Uma cultura que é extremamente tóxica para uns é a melhor cultura para outros, saca? Tem vários exemplos, eu não vou citar nomes aqui de empresas, mas tem vários exemplos que são culturas foca em resultado, faca na caveira. Cara, a pessoa que não tem esse valor e que não valoriza isso, ela vai se inscrever, mas ela vai aplicar para trabalhar naquela empresa. Metade não aplica, mas a metade que aplica, o RH, o líder, o dono consegue pegar se tiver a cultura clara, porque vai ver que ela não se identifica com aquilo. Mas você enxerga... Ela nem entra. Mas você enxerga hoje algumas coisas específicas que você vê como sendo importantes, condutoras de um ambiente saudável, seja ele de, performance pura ou qualquer outra coisa, entendeu? Tá, eu não acredito em ambientes que sejam performance pura só, tá? Que é faca na caveira. Esse ambiente, as pessoas, elas podem elas podem gostar muito de metas, desafios, resultados e pode ter esse valor de resultado enraizado, mas essa pessoa ela não vai durar muito tempo lá não. Tá. Ela vai ser só uma passagem e a rotatividade dessas empresas elas continuam sendo alto. Não tem como a gente... No final alguém vai pagar mais ou vai ter uma empresa que vai te oferecer uma coisa melhor. Se o valor é dinheiro, né? Porque assim, e não só isso, às vezes, cara, você até está disposto a poder se sacrificar por uma parte da tua vida em prol de aprendizagem, em prol de resultado e em prol de poder entregar para construir tua carreira. Mas tu não quer ficar trabalhando 15 horas por dia durante 30 anos, entendeu? Da tua vida. Vai chegar um momento que tu tá em outro cenário, tu vai alcançar níveis mais sênior. Então tu quer menos esforço e mais talento. É menos esforço e mais jeito, e mais habilidades, e mais, sabe, priorização, tocar nas coisas certas, focar no que é importante e menos trabalho duro. É mais trabalho intelectual no final das contas, entendeu? Então, cara, eu vejo mais por essa linha. Existe cultura certa e errada? Não. Essas empresas tem um monte, tem muitas aí no Brasil afora que tem muito essa cultura e crescem muito e tá tudo certo, cara. E eu admiro culturas assim, sinceramente. Eu só não admiro São culturas fortes, né? Eu só não admiro eu tá lá. Porque o nosso valor é resultado, sendo que eu tenho um valor que chama assim, equilíbrio com resultado. Aí o mantra que a gente usa é: a vida oferece mais que trabalho e preocupação. Legal. Eu quero ter resultado? Quero. Se eu não bater minha meta do mês, eu fico louco. Eu vou infernizar a vida da galera. Mas, assim, até porque você pode perder um talento, né? Mas eu quero também ter equilíbrio, cara. Não faz o crescimento financeiro. Eu não quero ninguém dentro da minha empresa workaholic, que não cuide da saúde, né? Que não cuide da saúde mental, da saúde física. Até porque isso melhora a performance. Essa pessoa né? não trabalha comigo. Olha que negócio louco. Então, você tem que ter resultado aqui dentro, mas você também tem que ter vida. Porque eu sei que o quão essa vida se reflete de novo em resultado. E para alguém ter equilíbrio com o resultado, ela tem que ser muito alta performance. Não é qualquer um. Sim. Saca? É muito difícil. Mas hoje você é sócio sozinho. Você é o único... Que eu tava falando ali com você atrás, eu queria resgatar esse assunto, que é uma pessoa de muito confiança, assim, que confia muito na opinião dela, uma vez falou pra mim que entre os sócios não tem problema não ter esse elemento de valores. Os sócios não precisam estar enxergando a mesma coisa para a empresa poder crescer, para a empresa ter uma cultura forte, etc. Né? Aquilo ficou na minha cabeça martelando faz mais de 1 ano e meio. E eu fico, caramba, será que realmente ele está certo? E qual que é a sua visão sobre isso? Vou te devolver fazendo perguntas assim. Você se relacionaria com alguém que não tem aderência com os teus valores?
muito ou próximo. que tem visão, tu casaria com a pessoa que tem valores completamente diferentes que os teus e visões completamente diferentes que as tuas? Pode olhar, cara, quem são as pessoas que mais eu me dou bem na minha vida? Quem são as pessoas que mais eu gosto de estar junto? Eu tenho certeza absoluta, se você fizer essa reflexão agora, que são pessoas que têm aderência com a tua cultura e com os teus valores. Quem são as pessoas que eu não consigo estar perto, que mais me dão dor de cabeça e que mais foi problemática? São as pessoas que não têm nada a ver com os teus valores, com a visão que tu quer. Então, talvez, só perguntando isso, talvez já te responderia. E assim, eu tive um caso prático meu, cara. Isso doeu no bolso, né? Eu brinco que o maior professor da gente, né, são as merdas que a gente faz. Né? E quando dói no bolso, aí é que você aprende mesmo. Não tem professor melhor do que as cagadas que a gente faz. Eu tive sócios, cara. Minha primeira aventura empreendedora, eu não sabia o que era isso, não sabia nem o que era cultura. Foi quando eu entendi, olha que negócio, eu sou religioso, sou católico, às vezes Deus me dá um negócio, né? Às vezes numa situação difícil, mas ele abre minha mente para outras coisas. Foi nesse momento que eu entendi o que era cultura e eu vivo disso hoje. Né? Olha que bênção. E assim, eu tive sócio, não sabia o que era isso, a gente contratou porque viu uma oportunidade, enfim, viramos sócio, mas os caras eram majoritários na época. A gente chegou a ter 80 franqueados no Brasil, era uma franqueadora de consultoria. E, cara, era uma coisa incrível como a visão e os valores do cara era só grana, crescimento, grana, crescimento, grana, crescimento. O franqueado era só mais um, então foda-se, né? As palavras. E aquilo me queimava por dentro, porque, cara, eu não tenho. Eu gosto de grana também, sendo que grana para mim é consequência de algo bem feito. Eu tenho um valor muito forte lá dentro da empresa que é obsessão pelo cliente. Se o cliente não tem resultado, o problema é nosso. É o nosso mantra. Né? Então, cara, aquilo me doía a ponto. E como ele era majoritário, a gente sempre as decisões difíceis iam para a cota. Sociedade. E aí sempre o cara era majoritário, sempre ficava ele. Éramos 4. Eram 2, eu e mais um que estava alinhado, 2 outros que não estavam alinhados. Mas os 2 outros eram sócios. A ponto de eu chegar na minha empresa um dia e dizer assim, galera, é o seguinte, eu não fico mais um dia nessa empresa. Se vocês quiserem, porque assim, tá consumindo minha saúde mental, minha saúde física, minha saúde emocional, eu tô ficando doente, cara, é a minha primeira aventura empreendedora, se eu construir isso aqui hoje, eu consigo construir esse negócio de novo. Eu tinha, cara, 10 anos atrás, eu tinha 24 anos, 25 anos na época, entendeu? Então eu disse, se vocês querem me pagar, me pagam. Então assim, respondendo a tua pergunta, eu não vejo nada, eu não vejo como isso dá certo, entendeu? Porque a diferença de opiniões, mais uma vez, nosso software de tomada de decisão são os nossos valores. Então, se eu tenho pessoas que têm valores completamente diferentes dos meus, ela vai tomar decisões e vai tender a ter opiniões completamente contrárias às nossas. Mas aí você não tá fadado, tô problematizando, tá? Nem sei se é minha opinião. Você não tá fadado a trabalhar com pessoas muito parecidas com você, e isso é muito bom, mas tem uma parte também que... E o aprendizado? Você não ganha valores na vida, legal. Você não. Uma outra visão não é uma coisa que incorpora, legal, porque você saiu com 25 anos. Legal. 25 anos, você construiu muita coisa depois de 25 anos de valores na sua vida. Total. Então... Não, mas na verdade, assim, a cultura, os teus valores, ele se enraiza no berço, na tua educação, até próximo da tua adolescência, ele se enraiza muito. Mas eu costumo falar que valores não tendem a mudar, não tendem a evoluir tanto. Tá? Evolui um pouco, mas não muda da água para o vinho. Mas a nossa educação, as nossas experiências, sim, são diferentes. Então, uma coisa é eu ter pessoas com valores aderentes, mas ela teve formações diferentes, ela teve vivências de mundo diferentes. E isso é que é gostoso, porque aí eu ter pessoas com conhecimentos e vivências, experiências técnicas de mundo diferentes, isso vai me tirar da zona de conforto, porque ela vai me conflitar em algumas coisas, mas eu sei que ela nunca vai descumprir o nosso valor. Então, ela não vai ser ingrata. Se eu tenho ingrata, ela nunca vai ser ingrata, ela pode ter opinião contrária à minha, mas ela não vai ser ingrata, ela não vai ter, ela vai ter a mentalidade de crescimento, ela vai ter foco em resultado, ela nunca vai tomar ações e decisões que infringam esses valores. Então, quando você fala de opiniões diferentes, isso sempre vai acontecer, cara. Vocês 3 talvez tenham formações diferentes, mas vocês têm opiniões diferentes, vocês tiveram educações diferentes, vocês tiveram adolescências diferentes, né?
juventude, a vida adulta diferente, vocês têm amigos diferentes. Então, isso tende a trazer mais insumo e mais tempero para o jogo. E isso vai gerar opiniões contrárias e vai, de certa forma, ter ou não conflito. Né? Conflito no bom sentido. É conflito dizer, cara, né? Um conflito produtivo, onde tu tá me questionando de uma coisa, mas que é o teu ponto de vista contra o meu. Mas a gente tá em prol de um único objetivo, que é a nossa visão. O conflito produtivo é a vulnerabilidade de você nós poder dois discutir, contra um né? problema. Mas no final você tem que ter o bainha ali das pessoas que estão, né? Todo mundo concorda no final para poder tomar uma partida. Então, né? Entende que os valores é o nível mais profundo que tem? Quando a gente falou de... Eu posso ter um monte de habilidade técnica e comportamental diferente. Mas os valores, cara, tem que ser parecido, senão vai dar cagada. Ô Gui, a gente tá entrando já no finalzinho aqui da nossa conversa. Legal. E, cara, eu queria puxar agora para uma coisa um pouco mais pessoal. A gente tem uma frase que a gente fala bastante lá na Traction, que é: quanto melhor a experiência do jogador, melhor o resultado do jogo. Então a gente entende que resultado vem através de uma boa experiência. Tá? É um dos fatores, Top. né? Mas a gente enxerga isso como um fator bem importante. Top. E, cara, você já passou por várias empresas, já organizou a cultura de várias empresas. Eu queria saber um pouquinho qual que é a sua visão de relação vida-trabalho. Tá? E agora falando de um ponto de vista pessoal, não cultura organizacional. Mas você já ter observado tantas pessoas trabalhando de tantas formas diferentes, se relacionando de maneira tão diferente, e já ter passado por várias experiências próprias, né? Que aí nessa sua construção aí nas diversas empresas que você já fundou, enfim. Como que hoje você enxerga essa relação vida-trabalho para você? Para mim. Para você, pessoal. Não pros outros, é coisa minha. Eu não tô querendo saber agora em termos de cultura organizacional. Trabalho para mim não é o que paga minhas contas, cara. É o que faz tudo valer a pena. Né? Trabalho para mim é meio para eu alcançar os objetivos de vida da minha vida. A minha vida é fim. Trabalho é um meio. O que eu vejo é que as pessoas invertem a ordem. Trabalho é fim e a nossa vida é um meio. Então eu deixo de viajar por conta de trabalho, eu deixo de ir no médico, eu desmarco o médico por conta de trabalho, eu deixo de fazer exercício físico por conta de trabalho, eu deixo de estar com a minha família por conta de trabalho. Cara, aí quando você vai perguntar, por que tu abriu a tua empresa? Para ter mais vida e para dar uma condição melhor para minha família. Sendo que o cara menos dedica tempo e energia é com a vida dele e com a família dele. Curioso, né? Saca? Então, a vida, isso é meu mantra, a vida oferece mais que trabalho e preocupação. Trabalho é importante? É o que faz é o que vai fazer a gente realizar os nossos sonhos na nossa vida pessoal. Sendo que trabalho não é fim, cara, pra mim. Entendeu? Então, depois que eu entendi isso, tudo mudou na minha vida, né? Eu hoje, pra você ter ideia, eu não abro mão dessa rotina por nada no mundo. Guilherme, reunião 8 horas. Não. Reunião 9 horas. Não. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida. De 6 horas da manhã até 9 horas da manhã, eu estou cuidando da vida pessoal de Guilherme para eu estar com saúde física, mental, espiritual, ou energia física, mental, espiritual e emocional, para quando chegar na minha empresa, minha energia está aqui e eu ser a maior liderança pelo exemplo que pode existir com o meu time, com a minha empresa e com os clientes que estão me vendo. Minha energia está alta. Então eu passo 6 da manhã, desde a hora que eu acordo até 9, cuidando de mim. Saca? Revitalizando coisas que eu gosto de fazer. Então eu acordo, tenho meu ritual de gratidão, eu oro, eu leio, eu vou treinar, eu volto, tomo café da manhã, se der eu dou mais uma lida e a partir de 9h15 que eu começo a trabalhar. Então, gratidão, energia espiritual, leitura, energia mental, exercício físico, energia física, né? Café da manhã que eu tomo, energia física, sabe? Então, eu tô cuidando da minha energia, cara, e de coisas que eu gosto, que me dá tesão, porque... E aí você vê pessoas que começam a trabalhar de 9 horas, da 8h30 ela acorda, ela chega com um lençol na cara ainda, cara. E nunca faz coisas que aumentam a energia dela. Então, a empresa é reflexo do dono. Dono sem energia vai ter uma empresa sem energia. Dono desmotivado vai ter uma empresa desmotivada. Então, respondendo a tua pergunta, empresa para mim é meio, não fim, tá? Legal. Você acha que... Vou falar uma coisa por você. Você acha que você tem uma confiança
tão grande que profissionalmente tudo que você estiver fazendo nesse momento vai acabar dando certo pela sua experiência, pelo seu conhecimento, etc. E por isso você colocou dessa forma tão claramente na sua vida hoje que você vem à frente do trabalho? Porque muita gente que Uma pode estar certa calma, né, começando, assim. uma certa paciência de tipo, você até falou ali na... Cara, eu não tô nem olhando o faturamento agora, tô olhando outras coisas. É uma confiança que você ganhou. Na E verdade, aí você consegue, né? na sei se você verdade, pegou. eu acho que não é confiança, cara. A confiança ela vem quando você tem clareza. Clareza te dá confiança. Então, no exato momento que eu abri minha empresa, que eu criei esse projeto, eu tinha uma exata noção, uma exata clareza de onde e como eu queria que minha empresa fosse lá no futuro. Então eu acordo todos os dias e saio de casa todos os dias para construir essa empresa que eu desenhei lá no futuro. Eu não acordo para fazer minha empresa funcionar só para trabalhar na minha empresa. Mas isso é visão, né? Isso é visão. Vem a partir de conhecimento, Exatamente. visão vem a partir Visão. de experiência. Eu tenho uma exata clareza, uma exata noção, uma exata visão de como minha empresa vai ser lá no futuro. Então eu acordo todos os dias para construir essa empresa. A minha empresa ela começou pequena, mas ela começou pequena com cabeça de empresa grande. Uma visão clara, com um propósito bem definido, com valores. Só entra pessoas que têm aderência, sabe? Então, quando eu consigo ter essa clareza, e cara, empreender é uma máquina infinita de problemas. Pra gente empreender no Brasil, a gente tem que ter uma energia muito acima da média. Quem não gosta de problema não pode empreender. É por isso que eu me desenvolvo tanto, cara. Porque quanto mais minha empresa cresce, mais ela me desafia. Mais se torna complexo para mim como líder, liderar mais pessoas. Então, cara, é uma confiança, mas só é confiança porque eu tô me capacitando. Eu tô estudando, eu tenho uma clareza muito grande do que é que eu quero e do que é que eu não quero. Quem eu quero atender e quem eu não quero atender. Quem vai trabalhar comigo e quem não vai trabalhar comigo. A gente como dono, a gente tem uma coisa chamada liberdade de escolha. Será que a gente está escolhendo quem a gente gostaria de contratar ou quem deu para contratar, Dani? Será que eu estou escolhendo quem são os clientes que eu gostaria de ter ou os que deu para ter? Entende? Então eu paro do princípio hoje que, cara, eu preciso cada vez mais comunicar o meu jeitão de ser, a minha cultura, o meu propósito para atrair pessoas que se identificam com esse jeitão de ser. Então eu tenho clientes incríveis hoje, eu tenho pessoas que trabalham comigo incríveis hoje. Acaba virando parceiro estratégico, tem inclusive, problema? né? Cara, sempre tem. Dizer que não Faz tem. parte, né? Cara, você tá num relacionamento, você tem problema com sua namorada, com sua esposa, sempre, com tua família, sempre. Sendo que o fardo ele é mais leve, saca? Como é que é o lance do jogo? Então, não é confiança, ela vem, eu acho, na minha visão, ela vem com isso. Mas dizer que é fácil, cara, não. Dizer que você tem decisão difícil, tem pra cacete, entendeu? Mas você tem que estar sempre se desenvolvendo, porque no momento que você para de se desenvolver e de buscar coisas novas, aí é o começo do fim. Sem dúvida. Você começa a morrer, né? E como elemento para fechar, e a gente tava falando aí sobre o momento que você começou a focar em cultura organizacional mesmo, descobriu que era essa forma exatamente que você queria ajudar as empresas, os empresários, e isso foi um momento muito game changing na sua vida, né? Você acha que essa foi a grande virada de chave sua, profissional, pessoal, ou teve um momento que foi mais áureo ainda? Cara, sempre tem os pontos de inflexão, né, na tua vida. E esse ponto de inflexão ele me custou 9 anos. Então, 9 anos que eu vinha fazendo talvez outras coisas, também vinha fazendo cultura nesses 9 anos, mas eu acho que esse sim pode ter sido um dos pontos de inflexão, pelo menos que estão mais quentes e mais latentes hoje, que mais me colocou e me melhor posicionou em relação ao mercado, na caixinha, porque você sai daquela caixinha do generalista. Eu tinha uma empresa de consultoria antes, gestão empresarial, então a gente trabalhava gestão, liderança, cultura e tal, e quando você quer fazer tudo, você acaba se encaixando na mente do teu cliente como generalista e acaba não se encaixando como nada. É o lance do pato, né? O pato, ele nada mal, ele anda mal e ele voa mal. Por quê? Porque ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, saca? Não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, O pato cara. não consegue escolher outra Assim, coisa, né? dá, A gente consegue. Até dá, mas vai ser muito difícil você conseguir se tornar uma referência naquilo. Vamos lá, tu teve um problema no teu pé, tu torceu o tornozelo. Tu vai num clínico geral ou tu vai num ortopedista? Saca?
E aí, tu é atleta, tu vai num ortopedista normal ou tu vai num ortopedista focado em performance e para atletas? E o quanto você está disposto a pagar para resolver esse problema, né? Aí, também. olha, aí a gente se enquadra o cliente é assim, clínico geral. Aí ele já tem na caixinha dele mental, já tem uma caixinha assim, clínico geral custa 100. Aí tu chega como clínico geral, tu custa 500. Opa, peraí, cara, clínico geral não custa 500, custa 100. Tu tá caro, vou no outro. Sendo que ortopedista de performance para atletas, e só atletas de futebol, ninguém tem. E aí atleta de futebol, a vida dele é aquela parada. Então, se tu vai no ortopedista normal, o ortopedista tem lá a caixinha dele na mente do cliente que custa 300. Mas esse cara custa 5.000. E todos os atletas vão nele. Por quê? É o poder do nicho. É o poder do posicionamento. Saca? Eu me enquadro na caixinha do meu cliente que naquele negócio ele sou eu e não tem preço que paga aquele negócio ali. Entende? É diferente de eu começar a me encaixar em qualquer caixinha. Então eu fui entendendo que nesse jogo eu não estava me encaixando em caixinha nenhuma na mente do meu cliente. A ponto de eu conseguir entender, cara, eu vou focar em gestão? Não, tem muita gente bem posicionada em gestão. Liderança, pior ainda. E cultura, não tem ninguém. Então essa cadeira que eu vou sentar, ninguém vai tirar de mim, cara. Você é a maior referência em cultura organizacional do Brasil e é isso. E a partir disso, toda a minha estratégia mudou, toda a minha visão mudou, toda a minha empresa mudou. Todo o gasto com marketing, energia, direcionamento, time mudou. E você se sente com mais tesão hoje? O tesão é gigantesco, os projetos são grandiosos. A gente não quer ser a melhor nem a maior. A gente fala que a nossa visão é criar a maior comunidade de empresários com propósito do Brasil, quiçá do mundo, né? A gente quer levar 10 mil selos de empresas com propósito. Não tem um GPTW lá com Great Place to Work, a gente vai ser o selo da Empresas com Propósito. A gente quer entregar 10 mil selos de empresas com propósito até 2027. Essa é a nossa visão, que está muito clara, e a gente acorda todos os dias para construir essa empresa que a gente está desenhando. Legal. Show de bola. E você que tá vendo ou ouvindo tá entendendo por que a gente trouxe essa fera aqui para trocar essa ideia. Agora um jabazinho final só para quem chegou até aqui. Perfeito. Segue nosso perfil no Instagram, @traction.to. Nosso canal aqui do Game Changers também tem um canal de cortes no YouTube, que são cortes do Game Changers. E todos os vídeos também são divulgados no nosso canal oficial do YouTube, que é o traction.to também no YouTube, tá? Guilherme, quer falar um pouco sua missão aí das redes sociais? Quer falar se vai lançar algum produto? Onde que as pessoas te encontram? Cara, eu exato. acho que as redes sociais é uma coisa boa. Acho que vai vir muita coisa aí pela frente. Mas me seguir nas redes sociais, Guilherme Guimarães F, né, de filho. Acho que lá a gente vai trazer mais novidades aí, mas esse ano é um ano... Vai ser o melhor ano das nossas vidas. Maravilha. Fechou Sério, bem, fechou bem. Guilherme, Agradeço obrigado, viu? Valeu, cara. Novamente Eu que agradeço. aí Agradeço, foi massa. a possibilidade de trocar essa ideia. Tamo junto. Bacana. Valeu, legal.